Olá, boa noite. Hoje nós iremos apresentar a terceira sprint do projeto Integrador 3 do Grupo Delta. Nesta sprint, iremos abordar 4 assuntos: análise MSG2 e MSG3, peças de reposição, custos de manutenção e monitoramento da frota em serviço. Primeiramente, nessa sprint, começamos com a análise do MSG2 em cima dos componentes que resultariam na falha da atuação do estabilizador horizontal. Disso temos os motores elétricos, a combinação da falha do primário e do secundário, a falha do sistema elétrico dos motores, a falha do eixo e da porca trapezoidal, o tubo de torque, batentes mecânicos do eixo e da porca trapezoidal e o anel suporte do estabilizador do eixo trapezoidal. Para os motores elétricos, a combinação da falha do motor primário com o secundário resultaria na falha da atuação do estabilizador horizontal. E para a falha do motor, necessitaria a falha da caixa de engrenagem ou a falha do sistema elétrico e todos os seus componentes. Passando para os formulários do MSG2, nos motores elétricos, chegamos à conclusão que a falha do motor elétrico, especificamente, é oculta à tripulação, mas o resultado final pode levar a essa falha, que é a falha da atuação do estabilizador horizontal, é visível à tripulação. Os motores elétricos, tarefas para o pessoal da manutenção para observar se há falha ou não, estamos teste operacional, funcional e inspeções visuais. E sim, há uma relação adversa entre a idade e a confiabilidade devido aos desgastes que os motores elétricos, a caixa de engrenagem, a fiação também, não só deterioração ambiental, mas também danos acidentais. Agora, para a falha do eixo e da porca trapezoidal e o tubo de torque, temos que a combinação da falha do eixo trapezoidal e do tubo de torque, que o tubo de torque era considerado uma redundância pelo fabricante, a combinação desses dois vão levar à falha da atuação do estabilizador horizontal. A falha da porca trapezoidal, juntamente com os batentes mecânicos do eixo e da porca trapezoidal, vão também levar à falha da atuação do estabilizador horizontal. Agora, passando para os formulários do eixo, da porca trapezoidal e do tubo de torque, consideramos que a falha desses três componentes individualmente não é visível para a tripulação, do mesmo jeito que foi o motor elétrico. Porém, o resultado dessa falha, que é a falha da atuação do estabilizador horizontal, é visível à tripulação. Das tarefas relacionadas à manutenção, que poderiam detectar falhas nesses três itens, temos cheques operacionais, funcionais, inspeções visuais. E para a tripulação, um cheque pré-voo. E sim, há uma relação adversa entre idade e confiabilidade, devido aos desgastes que cada um desses três componentes vão sofrer, desgaste por deterioração ambiental, dano acidental ou a própria fadiga do material. Para o anel suporte do eixo e da porca trapezoidal, temos que também, assim como os outros itens, a falha do anel em si não é visível para a tripulação, mas o resultado dela é visível para a tripulação. E das tarefas de manutenção, temos cheques operacionais, funcionais, inspeções visuais. E sim, também há uma relação adversa entre idade e confiabilidade devido aos desgastes que o componente sofre ao longo de toda a sua vida útil, deterioração ambiental, danos acidentais também e fadiga do material. Para a análise do MSG3, seguimos o processo cumprindo as 5 etapas, onde, inicialmente, identificou-se o MSI, provendo clara definição do item e dados de confiabilidade, MTBF. Em seguida, listou-se e analisou-se a função, a falha funcional, o efeito da falha e causa da falha de cada componente. Após isso, aplicou-se a lógica de nível 1 e 2, onde foi possível identificar se o item é evidente ou oculto. Após isso, foi possível definir tarefas de manutenção em concordância com critérios, seja de lubrificação, verificação operacional, inspeção, restauração ou descarte. Peças de reposição. A Alaska Airlines
tinha em sua frota 48 aeronaves do mesmo modelo que ocorreu o acidente. Tirando uma média de horas por ano para cada aeronave de 2.500 horas e um limite de vida do conjunto de 30.000 horas, temos uma vida útil de 12 anos. O estoque recomendado para essas 48 aeronaves na frota da Alaska Airlines, considerando um conjunto a cada 12 anos por aeronave e adicionando uma margem de 10% para possíveis falhas inesperadas, temos que a Alaska deveria ter 5 conjuntos em estoque para realizar a manutenção. Já a Boeing, que tinha 1.194 aeronaves fabricadas, deveria ter um estoque recomendado, já considerando um conjunto a cada 12 anos, com a mesma média da Alaska Airlines de 2.500 horas de voo por ano, e adicionando essa margem de 10%, deveriam ter 110 conjuntos em estoque. O custo do conjunto por hora de voo, com um preço de $80.000 e uma vida útil de 30.000 horas, temos que seriam $2,67 por hora de voo. Para cobrir custos adicionais de logística e de manutenção, a taxa recomendada pode variar entre $3 e $3,50 por hora de voo. Antes de trazer alternativas para manter um estoque de reposição do conjunto do eixo, trazemos um conceito de aprovisionamento de peças de reposição inicial e recorrente. No inicial, representa o estoque mínimo adquirido com o início da operação de uma nova aeronave na frota, principalmente para cobrir as primeiras substituições e manutenções programadas de rotina da aeronave. Já o recorrente refere-se à substituição contínua de peças ao longo do tempo, baseada nas taxas de falha e desgaste já previstos pelo fabricante da aeronave. Alternativas para reposição de peças, não só do conjunto de eixo, mas de diversos outros componentes da aeronave. Temos a compra direta, a aquisição de peças diretamente com a Boeing, contratos PBH, pagamento de uma taxa para que a Boeing ou um fornecedor cuide de toda a manutenção e a operadora não tenha que se preocupar com nada, programas de troca e reparo, é o envio da peça desgastada e a base de troca é a troca por unidades recondicionadas ao padrão de novo. E também um estoque compartilhado, ou operadores que dividem o estoque de peças e otimizam toda a reposição desses conjuntos, componentes, peças em geral da aeronave. Para a análise de custos de manutenção, verificou-se, de acordo com o documento fornecido, que um cheque C pode custar em média de 120 a 130 mil dólares, incluindo mão de obra e materiais. Analisando uma reserva de manutenção para a troca do conjunto do eixo para a Alaska Airlines, estimou-se um valor de 7.500 dólares por aeronave de forma anual. Multiplicando pelo número da frota de 48, temos 360 mil dólares anuais. Falando sobre o monitoramento da frota em serviço, temos os dados de confiabilidade e taxas de falhas. O documento do NTSB menciona falhas anteriores que resultaram em extensões de intervalo de lubrificações e aumentaram o desgaste no conjunto do eixo. Com a aprovação da FAA, também aumentou-se o intervalo de manutenção, que contribuíram para o desgaste excessivo do conjunto do eixo. Esta falta de monitoramento adequado, de acordo com o NTSB, contribuiu para o acidente.